O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui, na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do Desterro. O Santuário da Rainha da Amazônia, Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu. E a você que nos acompanha pelo Facebook da Basílica de Nazaré, e pela rádio web Basílica de Nazaré, conectados na fé. A todos, a nossa saudação, a nossa acolhida, sintam-se aqui conosco na Basílica Santuário. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, hoje o Evangelho nos coloca duas questões. Primeiro, será que eu estou sendo um falso profeta? Quando é que eu sou um falso profeta? Quando eu não sigo o Evangelho de Jesus Cristo na minha vida. Quando eu não procuro viver segundo os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando eu não sigo Jesus, quando eu não caminho com Jesus. Esse é o primeiro indicativo, sim, porque nós temos que começar por nós. Eu tenho que começar em mim. Porque existe uma diferença, minha gente, entre fraquejar e vacilar na vida cristã e viver sistematicamente contrário aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Viver sistematicamente em desacordo. E isso nós temos que cada um verificar, fazer um exame de consciência. Se eu vacilo por fraqueza, devo procurar cada vez mais estar junto de Jesus. Devo cada vez mais me assemelhar a Ele. Como Maria Santíssima, os apóstolos, os santos, todos fizeram. E nós buscamos fazer. E Jesus sabe que nós somos fracos. Tanto é que Ele nos deu o sacramento da confissão, que é sacramento de cura. Tanto é que Ele se dá para nós em alimento, no sacramento da Eucaristia. Que não é apenas alimento, mas é remédio de salvação. Que Ele sabe que nós precisamos desse alimento salutar, desse alimento saudável para a nossa alma e para o nosso corpo, que é a
Santíssima Eucaristia. Ele mesmo proveu esse sustento. Nós sabemos que Jesus se preocupa não só com o nosso espírito, mas com o nosso corpo também. Por isso que Ele vai transformar água em vinho. Aliás, lá nas bodas de Caná, quando Nossa Senhora intercede junto a Jesus, Ele, além de prover o vinho, antes proveu a água, que depois Ele vai transformar em vinho. E em vinho bom, da melhor qualidade. Nunca mais na terra se bebeu um vinho tão maravilhoso. Ele proveu aquelas multidões que estavam famintas com pão e peixe, ao ponto que onde havia falta, houve abundância. Mais do que abundância, superabundância. Porque de um cestinho, com 5 pães e 2 peixinhos, que um menininho trouxe para Jesus, sobraram 12 cestos, cheios. Olha que beleza. Jesus multiplicou os pães, os peixes, e ainda deu um jeito de providenciar os cestos, para guardar o que sobrou. Então Jesus provê a igreja dos sacramentos, para que nós possamos cada vez mais nos cristificar. Olha que palavra linda. O que é cristificar? É nos tornarmos semelhantes a Cristo. Que esse é o objetivo do cristão. As pessoas têm que olhar para nós e não saber se somos nós ou se somos Jesus. As pessoas têm que chegar para nós e elas têm que olhar. Elas têm que olhar para mim, para você, sabe? Como que diz assim: espera. É Jesus. Será que é? É Jesus. Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Olhe para o seu irmão. Você não quer ver Jesus? Olhe para o seu irmão que está do seu lado. Você é do Face, olhe para nós que estamos aqui. Quem é que você está vendo aí? Quem? Jesus. Olhe, veja bem, observe. Olhe para quem está do seu lado. Você não quer ver Jesus? Tanta gente quer ver Jesus. E não é difícil ver Jesus. Olha aqui Jesus. Olha Jesus. Jesus. Está aqui. Você não consegue ver Jesus no irmão? Não consegue ver Jesus na Eucaristia? Não consegue ver Jesus na igreja? Então você está muito maus. Você está muito obtuso, muito obnubilado, muito voltado para o seu umbigo. Ah, mas eu queria ver Jesus como os discípulos viram lá na Galileia. É, mas Jesus quer que você o veja no irmão necessitado, no irmão que está do teu lado, no irmão difícil, naquele irmão mendigo fedorento, naquele pai, naquela mãe bruta, ou indiferente, naquele filho trabalhoso, doente, drogado, naquele avô, naquela avó rabugenta. É aí que Jesus quer que você veja ele, aonde você pensa que jamais iria. Então essa é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar: que tipo de profeta eu estou sendo? Se eu estou com Jesus, eu sou profeta verdadeiro. Se eu não sou, se eu não estou com Ele,
e se eu acolho doutrinas contrárias ao ensinamento dele, e por via de consequência contrárias ao ensinamento da igreja, logo eu não estou com Jesus. E o próprio Jesus diz: quem comigo não junta, espalha. Lembre para o seu irmão que está do seu lado: olha, quem não está com Jesus, quem não junta com Jesus, espalha. Quem não junta com Jesus, espalha. Quem não junta com Jesus, espalha. Está ouvindo? E aí a gente entra na advertência que Jesus nos faz hoje contra os falsos profetas. E há muitos falsos profetas no mundo de hoje. Os falsos profetas do secularismo, os falsos profetas da ideologia do gênero, os falsos profetas do aborto, da liberação do aborto, os falsos profetas das drogas, os falsos profetas das perversões sexuais, os falsos profetas da desunião das famílias, os falsos profetas de uma sexualidade livre, sem, como é que eles dizem? Barreiras, sem freio, sem... Os falsos profetas do individualismo, os falsos profetas que te levam a crer em tudo menos em Jesus, os falsos profetas que te afastam da igreja, os falsos profetas das seitas que se apostam da palavra de Deus para usá-la contra nós. Logo nós que publicamos a Bíblia Sagrada, foi publicada pela igreja, e foi a igreja que decidiu escrevê-la. O próprio São João nos diz no seu evangelho: nós escrevemos isto para que creais. Jesus não tinha secretário. Vocês já ouviram Jesus estar no evangelho dizer assim: João, escreve aí o que eu vou dizer para esse povo. Pedro, escreve aí o que eu vou dizer para esse povo. Jesus não tinha secretário. Tinha 2 tesoureiros. 2 tesoureiros. Olha, Jesus, 2 tesoureiros. Quem são? Judas Iscariotes e São Mateus. Mas secretário? Não. Foi a igreja, que é o corpo místico de Cristo. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos os olhos, a boca, as mãos e os pés de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós batizados, ou somos. Nós o somos. E nós não podemos esquecer disso. Então nós pregamos a palavra de Jesus. Quem não prega conosco espalha. Então nós não podemos dar ouvidos aos falsos profetas. E por que nós temos que conhecer as Escrituras? Bem, conhecer bem a Bíblia Sagrada. É para nos exibirmos? É para virarmos metralhadoras de versículos bíblicos? Não. É para não cair na lábia dos lobos travestidos de cordeiros. Porque quando Satanás foi tentar Jesus lá no deserto, ele tentou com a Sagrada Escritura. Vocês sabiam que Satanás é um dos maiores biblistas? Os fariseus também eram grandes biblistas. E por que eles conheciam a palavra? Por que eles faziam tanta questão de conhecer a palavra? Era para servir a Deus? Não. Era para se servir da palavra de Deus para atender os seus caprichos. Parece que acontece isso hoje muito, não é? Por isso que a igreja é zelosa com a palavra de Deus. E todos nós batizados temos que ser zelosos. Porque Jesus
derrubou as artimanhas de Satanás e dos fariseus com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Então a palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Mas a palavra de Deus, minha gente, não é apenas uma letra escrita num pedaço de papel e fechada num livro. Se fosse só isso, seria letra morta. A palavra de Deus, minha gente, é o próprio Jesus Cristo, Verbo encarnado. A palavra de Deus feito gente, feito homem. E homem, diz São Paulo, nascido de mulher. Mas esse problema na igreja não é novo não, minha gente. Desde os tempos apostólicos. Já São Pedro, São Judas Tadeu, São João Evangelista, São Paulo Apóstolo, vão nos advertir. Paulo teve que chamar várias vezes inúmeras comunidades a atenção. Ei, não foi isso que eu te preguei, não. Não foi isso que eu te ensinei. O que está te ensinando essas coisas erradas? Então, nós temos que ter cuidado com esses lobos que ameaçam a vida da igreja. E vocês sabem, o predador, o lobo, o leão, o leopardo, eles procuram sempre a ovelha que se separa do rebanho, a ovelha que está mais distante do rebanho, a zebra, o antílope que se afasta do rebanho. Fica à espreita. De longe parece mansinho, né? Fica tão quietinho. E fica só à espreita. E quando ele vê que aquela presa está longe do pastor e do rebanho, ou seja, de Jesus e da igreja, aí ele ataca. Ele ataca. Ele escolhe a ovelha que se afasta do Senhor. Sabe? A ovelha incauta, a ovelha distraída. E aí ele vem, mansinho, sutil, suave. Uau! Carrega a ovelha. Ficaram com medo? A ovelha não teve medo nem de ter medo. Nem de ter medo. Não sabe nem o que foi que aconteceu com ela. Por isso que os africanos dizem: a união do rebanho faz o leão dormir com fome. Por isso que nós temos que estar unidos junto de Jesus, junto da igreja, seu corpo místico, junto do Santo Padre, do colégio dos bispos, estar unidos com os irmãos na igreja, nos alimentando do Evangelho e da Eucaristia, nos fortalecendo, para que o leão não nos carregue, para que o lobo não nos iluda. E hoje são muitos. Nós poderíamos passar a noite inteira aqui, eu daria uma lista inteira, imensa, de lobos que estão agindo por aí. Mas nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus para nos defender. Santo Antônio de Lisboa e de Pádua foi chamado com muita propriedade de o martelo dos hereges. Sabe por quê? Porque quando vinha um falsa doutrina, um falso profeta, um falso pregador questionar as verdades da fé, usando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, Santo Antônio, jovem, ele não deixava barato, ele rebatia na hora.
e rebatia com a palavra, na força da palavra. Porque Jesus disse que nós nem nos preocupássemos que o Espírito Santo nos daria as palavras para nos defender. Mas padre, eu não sei nada, eu sou meio assim, sabe, desligado, o que é que eu faço? O silêncio, porque o silêncio diz tudo. Então, cuidado, jovens, cuidado, adultos, cuidado, anciãos, não deixem que vos enganem aqueles que querem vos desviar da fé, vos afastar do pastor e do rebanho. Não seja alimento para o lobo. Vamos fazer o leão dormir com fome? Gritaram a tarde todinha no futebol, estão até sem voz, né? Cansaram de gritar, né? De esperar gol. Vocês querem virar alimento de leão? Do lobo? Vocês querem ser enganados pelos lobos em pé de cordeiro? Então vamos nos unir cada vez mais em torno de Jesus, em torno da igreja. Vamos fazer uma pequena experiência? Diáconos, cheguem aqui, por favor. Olhe, na igreja aprenda, nunca é eu. Nunca é eu e Jesus. Somos nós, é Jesus e nós. Você entende a diferença? Eu e Jesus. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar. E Jesus lá em centésimo. Não pode ser assim. Tem que ser nós e Jesus. Você está vendo? Porque se você fraquejar na fé, Jesus não disse que é aquele que sustenta o que vacila e ergue o que cai? Eu não sou batizado? Se eu sou batizado, eu sou membro do corpo de Cristo. Se eu sou membro do corpo de Cristo, eu sou os olhos, a boca, os pés e as mãos de Jesus. Então a minha missão é ser a mão de Jesus que sustenta os que vacilam e ergue os que caem. Opa! Tão fortinhos, né? Graças a Deus. Deslocou o braço? Não. E o seu braço está no canto? Está no lugar? É 120 quilos, né? Não, graças a Deus, queria que fosse mais, é. Ele está dizendo que só 120. Fica de pé. Dá o braço para o teu irmão que está do teu lado aí. Olha aí. Fecha as fileiras. Vamos lá, junta aí. Vai, coragem. Vocês tomaram banho? Isso. Junta aí, ó. O lobo passa aí nesse meio, né? Olha ali, tem espaço ali. Fecha todas as brechas aí. Olha, aqui tem um brechão, ó. Passa até um elefante aqui, ó. Chega junto. Vem. Isso. Aí, fechou a brecha. Meu filho, tem alguma música aí que está inspirando você? Meu pensamento vive em você, a luz que vê, Senhor. Basta entrar, que eu me abri pra te amar. Não precisa perguntar
te amo. Esse braço que está te Há segurando um clima é o braço de todo Jesus. diferente e que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. É como um sonho, diga bem forte, solta a voz e diz: é como um sonho, é como um sonho. Eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. E ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ver outra vez. O Senhor diz: eu estou perto de quem está perto de mim. Você está sentindo esse braço que está ligado no seu? É o braço de Jesus. Eu sou aquele que sustenta o que vacila e que ergo o que cai. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Diga, para ele sentir que Jesus está presente na vida dele. Eu sou aquele que sustenta o que vacila e levanta o que cai. Vamos dizer todos juntos: eu sou aquele e ergo o que cai. Eu sou aquele que sustenta o que vacila e ergo o que cai. Amém? Amém quer dizer: estamos juntos, Jesus. Diga para Jesus: estamos juntos, Jesus. Estamos juntos, Jesus. Amém? Sentiu? Sentiu ou não sentiu? Tá vendo? Isso é confiança no Senhor. Quando você estiver sozinho, quando você estiver triste, quando você estiver se sentindo abandonado, lembre-se que esse braço, essa mão te sustenta, como você está sentindo hoje, sustentado por estes irmãos. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aplauda Jesus, porque é Ele que faz essa maravilha. O Filho de Maria Santíssima de Nazaré.